Ao longo da estação de crescimento, especialmente nas águas, independente da região do país que você se encontre, os pastos vão crescer cada vez mais quando você tiver as condições reais de crescimento, água, luz e temperatura. Esse é um tema que a gente sempre traz aqui. É exatamente nesse momento onde eu tenho a maior produção de folhas e estruturas nobres da planta forrageira que eu preciso ter uma eficiência melhor de colheita. O seu método de pastejo, quanto maior o número de subdivisões, melhor vai ser esse processo de eficiência de colheita de forragem. Mas você deve sempre lembrar de que o crescimento ele não é constante ao longo do ano. Você vai passar por épocas de maiores taxas de acúmulo e outras de menor. Essas de menor, elas precisam ter a quantidade de animais da sua propriedade adequada. É aquilo que nós falamos do balanço entre oferta e demanda. Oferta de pasto, demanda gerada pelos animais. É óbvio que quando algum dos fatores de crescimento de pasto diminui a intensidade, ou quando param as chuvas, por exemplo, as produções vão cair. Mas imagina que o seu rebanho seja constante. E se essa produção cai, você vai ter que, de alguma forma, produzir forragem, estocar forragem para épocas de escassez. Essa é uma área aqui que, dentro do planejamento forrageiro dessa fazenda, aqui no Goiás, ela passou a ser diferida. Áreas que são vedadas para que, durante o período de maior crescimento, lá no terço final dessa estação de crescimento do pasto, os animais são retirados para que essa forragem cresça aqui, acumule e seja utilizada no período de escassez. É óbvio que quando você vai para essa estratégia, o valor nutricional dessas pastagens vai cair. E é nesse momento que você precisa, dentro do seu planejamento, alocar nessas áreas, da melhor forma, animais de categorias menos exigentes. Se você trabalha, por exemplo, com estação de monta, muito provavelmente as suas vacas prenhas devem estar num estado corporal bom. E esse é um tipo de categoria na fazenda que tem a menor mantença quando comparada com animais em crescimento, por exemplo. Esse tipo de condição, onde certamente esses pastos vão secar, o aporte de suplementos extras, principalmente proteicos, com fonte de nitrogênio não proteico, vai melhorar a digestibilidade de um material que tem um valor nutricional menor. Mas independente disso, e a gente sempre às vezes se preocupa muito com o valor nutricional das plantas forrageiras, o mais importante é que você garanta alimento para os seus animais ao longo do ano inteiro. Vale lembrar que para cada quilo de ganho dos seus animais, ou qualquer ganho dos seus animais, praticamente 70% desse ganho vem através do consumo e 30% normalmente através de valor nutricional. Isso não significa que pastagens não precisam ter um valor nutricional alto. Mas se você não tiver oferta, não necessariamente adianta você ter um pasto de altíssimo valor nutricional com uma baixíssima oferta. A sua capacidade de suporte é baixa, o seu gasto energético dos animais é muito alto para ingerir aquela forragem, a quantidade de forragem por bocado cai, a eficiência do processo como um todo também. Então lembre-se de que para ter desempenho, nós precisamos ter oferta independente da época do ano.